Bom dia, esse vídeo é sobre tentar aprender a entrar em conexão com Deus. Para isso, é necessário entender o que é da nossa realidade, que é semelhante com as ações de Deus, para chegar perto de conseguir alguma coisa. Deus é o ser que não está presente fisicamente aqui em nosso planeta. Então a nossa compreensão lógica é que é difícil para Deus saber o que acontece aqui em nosso planeta. Segundo as Escrituras, Ele enviou para o nosso planeta o Filho dele, o Filho de Deus. Jesus Cristo foi a presença física do Filho de Deus em nosso planeta. Ele presenciou pessoalmente as dificuldades de muitas pessoas. E a crença que ele era realmente o Filho de Deus faz acreditar que ele tinha conexão direta com Deus. Ele pedia para Deus atender a necessidade de quem precisava de algo e Deus realizava. Comparando com a nossa realidade, o pai de família é quem trabalha, é quem tem o dinheiro para atender às necessidades da família dele, a esposa e os filhos dele. A esposa dele é quem tem conexão direta com ele. Ela pede e ele paga para ela e para os filhos terem alimentação, lazer, saúde, educação e etc. O pai de família tem a ação semelhante com a ação de Deus. Ele tem o poder de atender, o poder de administrar. A esposa, a mãe de família, tem a ação semelhante com a ação do Filho de Deus. Ela pede para o pai de família atender e ele atende. Acredito, para conseguir conexão com Deus, tem que, no mínimo, estar no padrão de Deus. A conexão de Deus com o Filho de Deus, a conexão da responsabilidade com a honestidade. A responsabilidade está com quem tem o poder de realizar, e a honestidade está com quem usa esse poder de realizar para o que é correto e honesto. Se uma mãe de família não administrar honestamente o poder que o pai de família tem, o normal é ela perder conexão com ele e a família ser mal cuidada e ficar contando com a sorte, aprender a entrar no padrão certo por outros meios. O pai de família não investir na própria família
o dinheiro sobra e ele acaba investindo em felicidades externas que não têm ligação com a própria família. A mãe de família que não for honesta acaba ficando com essa realidade infeliz para a vida dela. E o normal é ter conflitos em vez em quando com o marido por causa de dificuldades financeiras. O ideal é ela pedir que ele pague por dívidas acumuladas ao longo do tempo. E depois que não dever mais para ninguém, começar a investir na família, na casa que moram, para ser um ambiente agradável e feliz para toda a família. Investir nas necessidades de toda a família também. Alimentação, educação, saúde, lazer e etc. Muitos devem pensar que não tem lógica essa comparação, principalmente se acreditar que Jesus Cristo é o próprio Deus, e assim não poderia ser o Filho também, ou vice-versa. Mas acredito que isso é uma linguagem, simplesmente a função de Deus e a função do Filho de Deus, que pode ser exercida por um só ou por dois ao mesmo tempo. Quando uma mãe de família tem que assumir e cuidar da família sozinha, além dela assumir a função do Filho de Deus, ela assume também a função de Deus. Quando alguém decide fazer uma empresa, quando tem um projeto arquitetado, ele assume a função de Deus. Quando ele decide realizar uma tarefa de um funcionário, nesse momento ele está indo exercer a função de filho de Deus. Um funcionário que trabalha com eficiência e qualidade para o bem da empresa exerce a função do Filho de Deus. Se ele aprender suficiente, é possível ele exercer a função do patrão, que é a função de Deus, proporcionando liberdade para o patrão fazer filiais do seu negócio. Um professor exerce a função de Deus e os alunos a função de filho de Deus. Quando o aluno aprende suficiente, ele pode exercer a função de professor, que é a função de Deus. Só é filho de Deus aquele que gosta do projeto de Deus. Quem não gosta acaba desistindo ou trabalhando sem alegria. Acontece com funcionários que trabalham sem dedicação ou sem alegria. Muitos decidem trabalhar por conta própria ou ficar desempregado, passando a exercer a função de Deus, a função de filho de homens,
que contrariam o projeto de Deus, ou a função de Deus concorrente. Mitologia grega tem muitos deuses. A função de Deus administra, arquiteta todo um projeto. Deus fez os céus e a terra e tudo que existe nesses ambientes. O Filho de Deus trabalha com qualidade e eficiência para realizar o projeto de Deus. Jesus Cristo veio, curou, ensinou, ressuscitou mortos. Quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele exerceu a função de Deus. Quando começou a administrar também. Quando o planeta for um paraíso, certamente Deus estará na função de Deus e será único nessa função, para nenhum outro atrapalhar. Um paraíso sem doença, sem velhice, sem morte, sem qualquer tipo de sofrimento, sem violência. O Filho de Deus estará aqui presente. Jesus disse que voltará e disse também que ele veio para que tenham vida em abundância. E tudo isso está escrito na Bíblia cristã. Quem tem um projeto compatível com o projeto de Deus, esse exerce a função de filho de Deus. E Deus exerce a função de Deus. Construir uma família, um emprego agradável e honesto, educação, saúde, a busca da eternidade. Tudo isso é projeto compatível com o projeto de Deus. Acreditar que Deus quer a morte de alguém para viver a eternidade no céu, acredito ser uma crença inocente. A morte é a ação do maligno, da violência, das doenças e dos acidentes de percurso. O projeto de Deus é só o que é bom e é mais do que isso. É infinito, é para a vida atual e para a próxima vida também. Se por acaso chegar em morrer algum dia. Mas projeto é projeto. A realidade da vida humana é o reflexo dos projetos que tentam realizar. Já parou para pensar se você contribui para realizar o projeto de Deus ou projeto de pessoas que contrariam o projeto de Deus? Enquanto existir doenças, velhice, morte, violência, certamente Deus não está na função de Deus e nem na função de Filho de Deus. Só pode estar na função de Filho do homem, que contraria o projeto de Deus. Jesus disse:
o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. E assim aconteceu. Está na Bíblia também. E esse acontecimento é mais uma característica que o Filho do Homem também é uma linguagem, simplesmente a função de filho de homem que contraria o projeto de Deus. Para Jesus, foi preferível morrer na cruz do que fazer algo que contrariasse o projeto de Deus. Essa história que as pessoas exercem a função de Deus e a função de filho de Deus, será se é verdade? Talvez alguma frase na Bíblia comprovasse isso. E ela existe sim, mas será sempre uma crença. A frase é: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está na Bíblia também. Talvez a verdade não seja nada disso que eu vos falo nesse meu vídeo, mas por enquanto é o que eu acredito. E a mentalidade de esperar a volta de Jesus Cristo para então viver um paraíso, seja lá aonde for, é muita inocência. Se fosse para o próprio Jesus Cristo fazer um paraíso para a humanidade, então não estaria no plano de Deus que ele fosse embora. E uma característica que comprova isso é que já estamos no ano 2026, ano em que eu gravo esse vídeo, e já são 1993 anos que Jesus Cristo ressuscitou e foi embora para onde Deus está. Quantas gerações passaram por sofrimentos e morreram, esperando pelo Salvador. Temos que pensar nos problemas que afligem a humanidade e raciocinar uma solução para trabalhar a solução. São muitos problemas e o ser humano tem que ser saudável, tem que ser educado, viver em boa harmonia com qualquer um. Tem que adquirir conhecimento escolar, tem que ter profissão, tem que ter relacionamento amoroso, em paz e feliz. Tem que aprender a ser feliz todos os dias da vida, com uma felicidade pacífica e saudável. Se a eternidade é difícil para quem quer, muito mais difícil é para quem não quer. É impossível até para os cristãos saber se existe realmente vida após a morte.
Ateu que não acredita é que tem mesmo que viver em boa harmonia com qualquer um e aprender a construir uma vida feliz em paz, porque depois da morte ninguém tem certeza se será feliz. Ninguém tem certeza se viverá novamente. Crença não é certeza. Obrigado por assistirem. Tenham um bom dia.